livro de Jazar, o livro dos justos. Capítulo 26. Isaque e Rebeca rezar para as crianças. Suas orações respondidas, Esaú e Jacó são bom. Abraão, depois de contar todas as maravilhas do Senhor, ordena que seu filho a andar no seu caminho e guarda os seus mandamentos. No 15º ano de vida de Esaú Jacó, Abraão morre e é sepultado por todos os reis da terra. Todas as pessoas e até crianças lamentam a de Abraão para uma completa ponto. E no ano 59º da vida de Isaque, filho de Abraão, Rebeca, sua mulher era estéril. Ainda naqueles dias. Rebeca disse a Isaque: em verdade vos ter ouvido, meu senhor, que tua mãe Sara era estéril em seus dias até o meu senhor Abraão, teu pai, orou por ela e ela concebeu dele. Agora, pois, de pé, tu também orar a Deus e ele ouvirá a tua oração e lembrar-nos através de suas misericórdias. Isaque respondeu sua esposa Rebeca, dizendo: Abraão já orou por mim a Deus para multiplicar a sua semente, pois agora a esterilidade deve proceder-nos de ti. E Rebeca disse-lhe: mas surgem agora tu também, e orai, para que o Senhor possa ouvir a tua oração e concedei-me filhos. Isaque, ouvidos as palavras de sua esposa, Isaque sua esposa se levantou e foi para a terra de Moriá rezar lá e buscar o Senhor. E quando ele chegara àquele lugar, Isaque levantou-se e orou ao Senhor por causa de sua esposa, porque ela era estéril. E disse Isaque: ó Senhor, Deus do céu e da terra, cuja bondade e misericórdia enchem a terra, tu que tiraste o meu pai da casa de seu pai e de sua terra natal, tu e trazê-lo a esta terra, e te digo: ele, a tua semente darei à terra, e prometer-lhe tu fizeste declarar-lhe: eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Agora pode ser verificada tuas palavras que tu fales do meu pai, pois tu és o Senhor nosso Deus. Nossos olhos estão em ti para nos dar sementes de homens, como promessa fizeste-nos, porque tu és o Senhor nosso Deus e os nossos olhos estão voltados para ti somente. E o Senhor ouviu a oração de Isaque, filho de Abraão, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E em cerca de 7 meses após os filhos lutavam dentro dela, e doía muito que estava cansado por causa deles, e disse a todas as mulheres que estavam em terra: fez uma coisa dessas acontecer com você, uma vez que tem para mim? E eles disseram-lhe: não. E ela disse-lhes: porque estou sozinho nesta, entre todas as mulheres que estavam sobre a terra. E ela foi para a terra de Moriá para buscar o Senhor por causa desta. E ela foi para Shei e Eber seu filho a fazer perguntas deles neste assunto, e que eles deveriam buscar o Senhor nesta coisa respeitando-la. E ela também pediu a Abraão para procurar e perguntar ao Senhor sobre tudo o que tinha acontecido a ela. E todos eles a perguntar ao Senhor a respeito deste assunto, e eles trouxeram sua palavra do Senhor e lhe disse: 2 crianças estão em teu ventre, e 2 nações devem subir a partir deles, e uma nação será mais forte que o outro, e os maior servirá ao menor. E quando os seus dias para serem entregues foram concluídas, ela ajoelhou-se, e eis que havia gêmeos no seu ventre, como o Senhor tinha falado com ela. E o primeiro saiu todo vermelho como um vestido, e todo o povo da terra pôs o nome de Esaú, dizendo que esta foi feita completa do útero. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, portanto, chamou o seu nome Jacob. E Isaque, filho de Abraão, tinha 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos até aos seus 15 anos, e eles vieram entre a sociedade dos homens. Esaú era um homem projetário e enganoso, e um caçador especialista na área, e Jacó foi um homem perfeito e sábio, que habitava em tendas, alimentação de rebanhos e de aprendizagem às instruções do Senhor e os comandos de seu pai e sua mãe. E Isaque e os filhos de sua casa morava com seu pai Abraão, na terra de Canaã, como Deus lhes havia ordenado. E Ismael, filho de Abraão, ia com seus filhos e todos os que pertencem a eles, e eles voltaram para lá para a terra de Avilá, e habitaram ali. E todos os filhos das concubinas de Abraão foi morar na terra do Oriente. Para Abraão despediu-os do seu filho, e deu-lhes presentes, e eles foram embora. E Abraão deu tudo que tinha a seu filho Isaque, e deu-lhe também todos os seus tesouros. E mandou-lhe, dizendo: tu não conhecer e compreender o Senhor é Deus no céu e na terra, e não há outro ao lado dele.
E foi ele quem me tirou da casa do meu pai e do meu local de nascimento, e deu-me todos os prazeres sobre a terra, que me livrou do conselho dos ímpios, pois nele eu confiar. E ele me trouxe a este lugar, e ele livrou-me de Ur-Casdim, e ele me disse: a tua semente darei todas estas terras, e eles herdarão quando eles guardam os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus juízos que eu te ordenei, e que eu lhes ordenar. Agora, pois, meu filho, ouvir a minha voz e guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordenei, não se desviarem do caminho certo, quer para a direita ou para a esquerda, a fim de que ele pode ser bom para ti e a teus filhos depois de ti para sempre. E lembre-se as obras maravilhosas do Senhor, e a sua bondade que ele demonstrou em relação a nós, em ter nos livrado das mãos de nossos inimigos, e que o Senhor nosso Deus os fez cair em nossas mãos. E agora, portanto, manter tudo o que eu te ordenei, e não se desvie dos mandamentos de Deus, e servir ninguém ao lado dele, a fim de que ele pode ser bom para ti e a tua descendência depois de ti. E ensinar às crianças o teu e a tua descendência as instruções do-lhes o caminho reto em que deve andar, a fim de que ele pode estar bem com eles para sempre. Então respondeu Isaque, seu pai, disse-lhe que o meu Senhor ordenou que eu faço, e não vou me afastar dos mandamentos do Senhor, meu Deus, vou manter tudo o que ele me mandou. E Abraão abençoou seu filho Isaque, e também seus filhos, e Abraão Jacó ensinou a instrução do Senhor e seus caminhos. E foi nesse momento que Abraão morreu, no 15º ano da vida de Jacó e Esaú, os filhos de Isaque, e todos os dias de Abraão foram 175 anos, e ele morreu e foi congregado ao seu pessoas em idade avançada, bom, velho e farto de dias, e Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram. E quando os habitantes de Canaã ouvi dizer que Abraão foi morto, todos eles vieram com seus reis e príncipes e todos os seus homens para enterrar Abraão. E todos os moradores da terra de Arã, e todos os príncipes e nobres, e os filhos de Abraão pela concubinas, tudo veio quando souberam da morte de Abraão, e que pagou a bondade de Abraão, e confortou seu filho Isaque, e o sepultaram Abraão na caverna que ele comprou de Efron, o hitita, e seus filhos, para a posse de um lugar do enterro. E todos os habitantes de Canaã, e todos aqueles que haviam conhecido Abraão, Abraão chorou por um ano inteiro, e homens e mulheres choraram sobre ele. E todas as crianças, e todos os habitantes da terra chorou por causa de Abraão, pois Abraão havia sido bom para todos eles, e porque ele tinha sido na posição vertical com Deus e os homens. E não houve um homem que temia a Deus, como Abraão, pois ele temia seu Deus, desde a sua juventude serviu o Senhor, e tinha ido em todos os seus caminhos durante sua vida, desde sua infância até o dia da sua morte. E o Senhor estava com ele e entregou a partir, e quando ele fazia guerra contra os 4 reis de Elão, conquistou-los. E levou todos os filhos da terra para o serviço de Deus, e ele ensinou-lhes os caminhos do Senhor, e os levou a conhecer o Senhor. E formou um bosque e plantou uma vinha nele, e ele sempre tinha preparado em sua barraca de carne e bebida para os que passaram pela terra, para que pudessem satisfazer-se em sua casa. E o Senhor Deus entregou a terra inteira por conta de Abraão. E foi depois da morte de Abraão que Deus abençoou seu filho Isaque e seus filhos, e o Senhor era com Isaque como tinha sido com seu pai Abraão. De Isaque guardado todos os mandamentos do Senhor, como Abraão, seu pai lhe tinha ordenado. Ele não virara à direita ou à esquerda do caminho que seu pai lhe tinha ordenado. Livro de Jazar referenciado em Josué e Samuel II.